Fala rapaziada, hoje a gente vai ver a origem dos Guardiões que ganhou votação na comunidade do canal, por isso eu caprichei no roteiro pra todo mundo se sentir satisfeito com esse vídeo e agradecer vocês pelo apoio. E a pergunta mais importante que essa animação faz pra gente é: qual é o seu cerne? A gente vai descobrir isso ao decorrer do vídeo. Vamos lá. O filme começa com Jack Frost sendo ressuscitado pela Lua como um mito. Os mitos nesse mundo realmente existem e fazem alguma coisa, e como a gente vai ver mais ao longo do filme, eles dependem principalmente da crença das outras pessoas. Acreditando no Papai Noel, ele se torna real. O porquê de eu estar lá, a razão da minha existência, isso eu nunca soube. A razão da existência do Jack é a primeira pergunta que ele faz no filme e é ela que o filme em si tenta responder. Esse filme é sobre quem é Jack Frost e é com base em alguns conceitos aqui apresentados que a gente vai descobrir quem nós somos. Nesse início nós vemos o Jack tendo sua história de origem como um mito e aqui no começo ele não é reconhecido pelas pessoas. Elas veem ele e passam direto pelo corpo. E parece ser em uma época bem antiga, então ele tá vivo há muito tempo. E isso quer dizer que ele ficou sozinho também por muito tempo. Ele também fala sobre a Lua, que aqui tem um caráter místico. Direto os personagens se referem a ela como se fosse ela quem tivesse dado os poderes para eles. E mais do que poderes, a Lua os deu funções, objetivos, metas. Logo em seguida nós vemos o Papai Noel, que é um pouco diferente do estereótipo do qual a gente está acostumado. Aqui ele é um velho nórdico e todo tatuado, e eu me lembro de ter assistido isso quando eu era criança e ter achado bem criativo e inovador, porque eu sempre vi o Papai Noel como aquele velho gordinho baixinho e bondoso. Mas esse aqui tem aparência diferente. Apesar dele ser bondoso, ele passa essa sensação de ser bravo. E eu não sei se vocês já viram a real origem do Papai Noel na nossa história, mas pelo que eu me lembro, ele tem duas histórias distintas, que se uniram e se tornaram o que a gente conhece hoje em dia. Uma vem da história nórdica, onde as pessoas falavam que Odin costumava distribuir presentes no seu cavalo de 8 patas, assim como as 8 renas do Papai Noel. E a outra história é de um cara que se tornou santo para a igreja católica, conhecido como Nicolau Taumaturgo. Ele era generoso e herdou uma fortuna dos pais e decidiu doar essa fortuna em troca de presentes para os mais pobres. Continuando o filme, a gente vê o Papai Noel todo desesperado porque o globo que ele tem no meio da sala dele começa a se encher de uma areia preta e essa areia indicava perigo para eles. E a luta de luz versus trevas é uma luta que a gente vê bastante aqui, porque a primeira frase que o Jack fala no filme é sobre como ele estava na escuridão e daí viu a luz da lua e blá blá blá, todo aquele papo de luz versus escuridão mais uma vez. E apesar disso ser bem clichê, eles conseguem usar isso até bem nesse filme, então tá perdoado. Logo mais nós vemos os Guardiões, que são o Coelho da Páscoa, o Sandman, a Fada do Dente e o Papai Noel. Eles recebem informação da Lua, dizendo que o Breu é um perigo real, e ele é os pesadelos. Incrível a semelhança do Breu com o Sandman do Neil Gaiman, eles são quase a mesma pessoa, e a Lua também escolhe um novo guardião, julgando que eles precisam de ajuda para lutar contra o Senhor dos Pesadelos, e nisso ela escolhe o Jack Frost. Ninguém, além do Papai Noel e as fadinhas do dente, que literalmente derretem porque o Jack Frost é bonito e tem dentes bonitos, gostam muito dessa informação. O Jack Frost pode ser tudo, menos um guardião. E até agora, o que eu entendi sobre os Guardiões é que eles são seres que têm virtudes em nome das crianças, pra tornar a vida delas melhores de alguma forma. Agora, o porquê que eles fazem isso, eu não sei. E o filme também revela que você pode fazer o papel de guardião aqui nesse canal, se tornando um membro e deixando um like e comentário nesse vídeo. Ok, agora que o merchan acabou, vamos voltar pro filme e pro nosso estado filosófico. Essa parte do filme é possivelmente a mais macabra, porque o Jack tá congelando as coisas ali pela cidade fazendo arte, até que ele congela um peixe, mano. Um peixe. Tadinho no peixe, ele matou o peixe. Mas mesmo ele não gostando muito de peixes, eu gosto dele porque ele tem carisma e é divertido. Ele sempre tá tentando tirar o melhor de todas as situações. Coelho da Páscoa existe. É claro que ele existe. Existe pra ser chato, pra ser mal-humorado e pra ser muito metido. Por exemplo, nessa aqui que a mãe do menino fala que o Jack Frost vai congelar o nariz dele e o menino pergunta quem é Jack Frost. Daí o Jack, ao invés de ir lá quebrar a cara do menino por não acreditar nele, faz ele se divertir tacando bola de neve mágica nas costas dele. Depois que o moleque perde um dente por causa do Jack Frost, ele decide ignorar tudo que aconteceu de mágico ali e colocar o dente debaixo do travesseiro pra Fada do Dente. O que eu tenho que fazer pra me darem uma atençãozinha, hein? Depois disso, ele pede ajuda pro Homem da Lua, perguntando por que ele o colocou ali, o porquê ele fez do Jack Frost um mito. E essa é uma pergunta respondida mais pra frente no filme, quando nós vemos o passado do Jack. E isso me faz lembrar os filmes de Kung Fu Panda, onde o Po, pra responder quem ele é, precisa entender o passado que ele teve. E bom, eu já fiz análise de todos os filmes do Kung Fu Panda disponíveis até 2022. Se você tem interesse de assistir, vai estar aí no comentário fixado. Sinceramente, eu não sei se curto muito essa ideia de ter que ver o passado pra descobrir quem eu sou mais do tipo que desapega do passado e descobre
um eu a partir daí. Dizem, por exemplo, que nós morremos somente uma vez, mas na verdade todos os dias a morte leva o nosso passado junto a ela. Não é só uma vez que morremos, mas todos os dias. O tempo que se foi se torna morto e concreto. Não há nada mais sólido do que o que se passou. Portanto, é natural concluir que a vida é tudo aquilo que se vai. Na verdade, ir procurar no passado uma resposta pro agora é a única coisa que te impede de encontrar as respostas que você procura. Você não precisa ir pro passado para saber quem é. Basta olhar-te a ti mesmo. Logo mais nós vemos o Breu, que assombra os sonhos que uma criança tá tendo. Aqui o Breu se coloca como o antagonista do Sandy, que dá sonhos bons para as crianças enquanto ele cria pesadelos. O Senhor dos Sonhos dá esperança e encanto para as crianças. O Senhor dos Pesadelos tira essas coisas e coloca medo no lugar. Eu não entendo muito bem a relação entre pesadelo e a lua, porque eu achei que a lua criasse os mitos, portanto ela também criou medo. Será que ela é uma figura meio anti-herói que criou algo que se arrependeu e depois teve que criar os guardiões para destruir a arma que ela mesma criou? Mas a gente estuda mais sobre os objetivos do medo mais pra frente, porque agora a gente acompanha os guardiões indo atrás do Jack Frost, informando ele de que ele é o novo guardião. O Papai Noel faz uma festa lá, mas ele não gosta muito disso, e essa é uma das piores partes do Jack Frost, porque ele foi muito chato nessa parte. O pessoal tava muito legal com ele, e aí ele vai e estraga tudo. E por que acham que quero ser guardião? Fora que essas são as únicas criaturas que podem perceber e ver ele ali. Então por que ele tá tratando todo mundo com tanto desdém? Não faz sentido. Mas tudo bem, eu entendo a jornada dos heróis e tal, o herói negando fazer parte do mundo novo, blá blá blá, essas paradas de roteiro toda. Passar a eternidade que nem vocês, enfurnados num esconderijo qualquer, pensando no jeito novo de subornar as crianças. Só que deixa um pouco mais claro pra mim o porquê ele não quer aquilo. Primeiro porque ele é só um garoto que quer se divertir e não quer responsabilidade. E segundo porque ele não entende o trabalho dos guardiões e a importância desse trabalho. Ele prefere ver aquilo de maneira distorcida, de uma perspectiva fechada. Ele enxerga o trabalho deles como uma forma de subornar as crianças, talvez pra acreditarem neles. Mas ao meu ver, o trabalho dos guardiões é bem importante, isso porque eles ensinam virtudes para as crianças, alterando o mundo de maneira efetiva, tornando o mundo melhor. Ao contrário do nosso mundo, onde acreditar não é o suficiente, ali é. A crença das crianças faz muita diferença no mundo em si e por isso é tão importante. E o Jack não entende o porquê disso, ele não entende que ninguém além dele tá ali por um motivo egoísta. Ninguém ali quer ser visto como só ele quer. Todos ali querem fazer o bem por fazer o bem, porque sabem que as pessoas vão se sentir melhor por isso, e não porque eles querem visibilidade ou fama. Eles não querem isso, eles querem algo mais nobre, algo mais elevado. Eles não querem migalhas das pessoas, eles querem melhorar a vida delas. Ok, eu posso ter ficado um pouco bravo com Jack Frost, mas é que esse tipo de comportamento infantil me irrita, porque ele tem a mente muito fechada e ainda assim se coloca no lugar elevado de sentir arrogância e se achar melhor por querer a atenção das crianças. Ele, além de estar sendo muito arrogante ao achar que os guardiões subornam as crianças, também está sendo muito hipócrita, porque quem quis subornar as crianças com uma guerrinha de bola de neve por ter se ofendido por não reconhecerem quem ele é, foi ele, o Jack Frost, e não o Papai Noel, que tá tentando fazer o mundo um lugar melhor. Mas ninguém acredita em você, é isso? Você é invisível, parceiro. É como se você nem existisse. É isso aí que o Leão coloca esse fedelho no lugar dele. Tô brincando, eu achei mancado o que ele falou também. Só que depois disso, Papai Noel apazigua a situação e chama o Jack pra conversar. Ele é um cara bem sábio, talvez pela idade. E essa aqui é a parte mais importante desse filme, porque é nessa parte que existe a melhor pergunta já feita foi a melhor pergunta já feita pelo Papai Noel mesmo. O Papai Noel desse filme. Quem é você, Jack Frost? Qual o seu cérebro? Depois disso ele pega uma boneca russa dele mesmo, onde ele diz que a primeira camada é como as pessoas veem ele, e as camadas de dentro são descobertas quando as pessoas vão conhecendo ele. Até a última camada, que é um bebezinho, que é o cerne dele. Isso me lembra aquilo que falam, que existe uma criança dentro de você. Eu mesmo não acredito nisso. Eu acho que a criança que um dia fomos já não existe mais e não tenho por que querer ficar revivendo ela. Eu acho que a infância deve ser superada. Mas eu entendo essa parte do filme como aquilo que veio com você desde nascença. Então o seu cerne é a causa primária de todas as suas ações e de todos os seus outros atributos. No caso, o cerne do Papai Noel é o encanto. O bebê que ele foi veio com os olhos gigantes, olhos que viam tudo com muito encanto. E é isso que ele quer passar para as pessoas, o mesmo encanto que ele sentia. E o Natal é muito isso, é uma época que todo mundo fica bem encantado com as decorações, por exemplo, e com toda a magia do Natal. Foi assim que eu nasci, com olhos que viam encanto em todas as coisas. Mas e você que tá assistindo esse vídeo aqui? Qual é o seu cerne? Acho que
alguns de vocês já preveem quem eu vou evocar aqui e não poderia ser outro senão Sócrates, com a sua concepção de conhece a ti mesmo. Qual a melhor maneira de conhecer o seu cerne se não conhecendo a si mesmo? Mas muita gente não sabe como se conhecer. E aí a gente entra naquele papo de olhe pra dentro de si, descubra quem você é. E tudo bem, essa é uma forma de você ao menos conhecer o seu passado e as decisões que você tomou. Mas o conhece a ti mesmo de Sócrates tem muito mais a ver de conversar com as pessoas. Sócrates, em um diálogo, fala pro seu interlocutor que a melhor maneira de você conhecer o seu próprio corpo é através do espelho, porque assim você pode ver todo o lado externo do seu corpo e enxergar a sua aparência. E aí ele faz uma alusão, qual seria então o espelho da alma? No que ele responde que não há outro espelho para a alma senão os olhos. E não os próprios olhos, mas os olhos dos outros. É em diálogos com as pessoas que você descobre quem é. Naqueles diálogos íntimos e reflexivos você vê quais ações você tomaria em cada situação e como você responde a cada pessoa. Sócrates também diz que olhar a divindade é a melhor maneira de se conhecer. Com isso ele quer dizer que a gente deve precisamente olhar para a parte da alma que pensa e que pode conhecer, e essa parte é uma parte divina. Portanto, não basta olhar apenas para o reflexo, mas pensar de uma maneira mais aprofundada. Sócrates acreditava em alma como algo metafísico, coisa que eu mesmo não acredito. Mas tá aí a visão dele sobre o assunto, comentem o que acharam. Mas de qualquer forma, de acordo com Papai Noel, o que forma o ser humano são as várias características dela e também algo que veio no nascimento. Mas qual seria o cerne de Jack Frost? A gente descobre mais pra frente. O filme continua e a gente vê o Palácio das Fadas sendo invadido pelo Breu. Ele rouba todas as fadas e os dentes das crianças, e também descobrimos o motivo dele estar fazendo tudo aquilo. Talvez eu queira o que vocês têm. A crença das crianças. Ou seja, ele quer o mesmo que o Jack Frost quer. Eles têm os mesmos objetivos. O Jack até olha pra ele com uma cara de bobo alegre quando ele fala isso. A diferença entre os dois é que o Breu quer essa crença das crianças de uma forma que o Jack ou não consegue ou não quer, que é dando medo nas pessoas. Maquiavel diria que o Breu tá certo em querer ser temido porque é mais fácil governar sendo temido do que sendo amado. O problema é que o Breu não é só temido em uma parte do filme, mas ele começa a ser odiado, e isso é a sua ruína. Mas relaxa que a gente vai entender isso melhor. Em seguida nós vemos um flashback da Idade das Trevas, onde o medo reinava e o Breu era um deus, mas o Homem da Lua escolheu os Guardiões para substituírem o medo pela luz. E isso se fez da seguinte forma: na Idade das Trevas as pessoas tinham medo irracionais, medos de coisas que não existiam e não poderiam existir, mas elas acreditavam nisso. Com o tempo as pessoas começaram a ter mais racionalidade, a averiguar mais a realidade, e a partir disso o medo se dissipou, criando espaço para bons mitos. É legal o Breu citar a esperança que os Guardiões deram para as pessoas também. Se você me acompanha há um tempo, você provavelmente sabe que eu penso sobre a esperança, mas eu reconheço que a esperança, mesmo que ilusória, pode dar motivação para algumas pessoas, só que ela não é necessária em um terreno onde as pessoas sabem o que fazem. A análise da realidade torna a esperança obsoleta. O Breu diz que a crença das crianças é que torna os Guardiões vivos, ou seja, a crença das pessoas faz eles existirem. Isso é um conceito que eu vi pela primeira vez em American Gods, que depois vi em Sandman, e agora aqui é algo interessante de se pensar, e talvez as coisas fossem mais fáceis se fosse assim, ou mais difíceis, né? Não restará nada além do medo, da escuridão e de mim. O Jack começa a conversar com a Fada do Dente e descobre que o que faz os dentes serem importantes são as lembranças que eles guardam. No caso, as lembranças mais importantes da infância. E quando as pessoas querem lembrar de coisas importantes, as fadas ajudam com isso. Isso seria muito prático, quem dera sempre que eu quisesse lembrar de alguma coisa importante, uma fada me ajudasse com isso. A Fada do Dente acaba revelando que ela possuía os dentes do Jack Frost de quando ele era criança, e ele fica muito doido com essa informação, porque ele descobre que era alguém antes de ser um mito. Todo mundo era alguém antes de ter sido escolhido. Essa frase é muito legal porque para ser escolhido você precisa ser alguém, e não só no sentido de existir, mas no sentido de ter feito algo ou ajudado com alguma coisa. E depois de saber que nos dentes tem lembranças, ele quer muito esses dentes, porque é com eles que ele vai encontrar respostas que ele queria desde o começo do filme, que é quem ele era e também a resposta da pergunta do Papai Noel sobre o cerne dele. Só que tem um problema, o Breu levou todos os dentes, e assim o roteiro encontra uma forma do Jack continuar com os Guardiões e lutar contra o Breu. Tudo bem que foi uma forma meio egoísta, beleza, mas ainda assim é uma forma. Isso só mostra o quanto o roteiro é inteligente, ele não precisou alterar a personalidade do Jack Frost pra encaixar no que eles queriam. Foi uma grande surpresa reassistir esse filme, na verdade, porque é tudo muito bom. Começa a cair umas penas da Fada do Dente dizendo que as crianças estão deixando de acreditar nela. Daí o Papai Noel tem a ideia de fazer todos os Guardiões recolherem os dentes das crianças, e eles começam a fazer isso. E até encontram esse ratinho que também é um guardião. Eu não sabia quem ele era e eu fui pesquisar, porque foi bem estranho ver um rato fazendo a função da Fada do Dente. E ele é a Fada do Dente na Espanha. É basicamente isso mesmo, um rato que pega dentes. Na Argentina
terminam, o rato busca os dentes que estão dentro de copos d'água e ele bebe o copo d'água e o dente junto. É bizarro ver que o mundo é tão vasto que até esses mitos têm versões diferentes, e que provavelmente a versão que eu conheço desse mito é uma cópia distorcida de outra versão. Depois disso acontece uma confusão na casa de um garoto e ele acorda e vê todo mundo menos o Jack Frost. Esse é aquele momento triste pra ressaltar o quanto o Jack é sozinho. A questão é que a irmã desse menino mais tarde acorda e mexe no Papai Noel, rouba um globo dele e se teleporta pro mundo do Coelhinho da Páscoa. Eu não sei vocês, mas se eu visse um velho barbudo deitado na cama do meu irmão de madrugada, eu provavelmente chamaria os meus pais. Mas beleza. Em seguida a gente vê uma batalha do Breu versus o Sandman e é interessante notar a diferença entre as armas deles. Enquanto o Sandman usa um chicote, uma arma que não tem o propósito de matar de cara, mas só de machucar ou punir, o Breu usa uma foice, uma arma que em uma estocada você morre. Isso mostra a diferença entre os dois. O Sandman tá ali pra botar o medo no lugar dele e o Breu tá ali pra literalmente matar os sonhos. Enquanto um entende que o equilíbrio é necessário, o outro quer todo o reinado pra si. E é isso que acontece, porque o Rei dos Sonhos morre. Eu até diria bons sonhos, mas não sobrou nenhum. As luzes que simbolizam as crianças começam a se apagar, eles decidem fazer a Páscoa dar certo pra recuperar a crença delas. Chegando lá, eles encontram a menininha que se teleportou, só que os guardiões não sabem o que fazer com ela, porque eles na maior parte do tempo cuidam de coisas que dizem respeito às crianças e não das crianças em si. Mas o Jack tem trato com elas, porque passou mais tempo no meio delas do que os demais. Daí ele usa os poderes do gelo do coelho, semelhante ao que ele fez com o garoto no início do filme, quando tacou uma bola de neve. Esse poder faz as pessoas olharem as coisas por outra perspectiva, uma perspectiva mais divertida, faz elas entenderem melhor a situação e dar o melhor delas pra melhorar aquilo de forma positiva e divertida. E eu estou levando a esperança comigo. Agora vamos adiantar um pouco as coisas. Depois eles terminam os ovos de Páscoa, o Jack decide levar a menina pra casa, mas ele começa a ser chamado por uma voz que o atrai direto pro covil do Breu. Chegando lá, ele encontra o homem que diz que o maior medo do Jack é o de que ninguém nunca vai acreditar nele. Daí a gente descobre que foi um plano do Breu atrair o Jack pra lá, porque assim ele não ia poder lutar contra os cavalos que destruíram os ovos. Ou seja, o egoísmo do Jack Frost arruinou a Páscoa. Depois que o Jack é expulso pelos guardiões, que ficam bem bravos com ele, o Breu o manipula usando as semelhanças que eles têm. Elas vão ter medo de nós dois. E não é isso que eu quero. Depois do Jack levar outra surra, a gente finalmente vê a lembrança dos dentes que ele foi atrás. Ali a gente vê como foi o dia da morte dele, onde uma menina tava no meio de um rio congelado que tava rachando, ele tava tentando ajudar ela. Mas você vai ficar bem. Você não vai cair. Em vez disso, a gente vai se divertir. Foi nesse momento que eu reparei que o cerne do Jack Frost é diversão. Isso faz todo sentido visto todas as vezes que a palavra diversão foi citada no filme, ou seja, sempre teve ali. A resposta tava na nossa cara o tempo todo. Isso é que é diversão. Apareceu alguém que sabe se divertir. Em vez disso, a gente vai se divertir. Vocês aqui são só trabalho, relação. E eu só quero neve e diversão. Em vez disso, a gente vai se divertir. Então ele salva a menina, mas ele morre. E morre como isso, como alguém que usou a diversão pra salvar as pessoas. Ele só conseguiu a confiança daquela menina porque fez ela olhar pro lado bom das coisas. E assim pôde tirar ela da linha de tiro. E esse é o cerne do Jack Frost, que tava óbvio o tempo inteiro. Ele cita a diversão em todo momento. Se ele prestasse atenção nos mínimos detalhes de quem ele era ali, ele descobriria sozinho. Mas não custa nada uma ajudinha no passado de vez em quando, né? Em seguida nós vemos que uma criança ainda ousa acreditar no Coelho da Páscoa no fundo do coração e o Jack Frost ajuda pra ele continuar acreditando. Só que nisso vem uma das cenas mais emocionantes desse filme, que é a criança passando a acreditar no Jack, a primeira criança a ver ele de verdade. E eu não consigo nem explicar o quanto isso é realizador, mano. Fico muito feliz pelo Jack Frost aqui. No final, o Jack Frost vence o medo, tornando ele ridículo por meio da diversão. Ridicularizar o que te causa medo torna o medo menos pesado. Os guardiões invocam um exército de crianças que dão forças pra lutar com o Breu e reviver o Sandman, que de uma vez por todas acaba com um pesadelo. E assim a gente termina um dos melhores filmes de animação, se não o melhor e mais complexo. O roteiro aqui tem tantas camadas que eu tive que fazer um vídeo maior só pra encontrar todas as coisas que eu queria. E ainda assim acredito ter deixado passar um montão de coisas. Enfim, esse vídeo aqui deu um pouco mais de trabalho que o normal, então deixa o like, compartilha, deixa um comentário, seja membro e tchau!ハムレット R